Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos trabalhar hoje a nossa aula de função do segundo grau. Função do primeiro grau a gente já falou nas nossas aulas presenciais lá no colégio, agora nós vamos falar de função do segundo grau. Então, primeira característica, a função do segundo grau tem um nome, assim como a função do primeiro grau a gente chama de função linear, a função do segundo grau a gente chama de função quadrática. Então aqui nós temos a representação de uma função f definida de R em R, ou seja, todos os valores numéricos podem ser dados ao x, o meu domínio da função é real. Deixa eu pegar um marca-texto aqui para a gente poder anotar isso, o domínio da minha função real e o contradomínio da minha função também real. Certo? E aqui a função característica é ax² mais bx mais c, a função característica da função do segundo grau. Obter a expressão que permite calcular a área de uma quadra esportiva. O que é isso? Então nós temos um texto aqui para que a gente possa trabalhar. Uma quadra esportiva tem a forma retangular de 40 por 20 metros e o clube pretende ampliá-la. Para isso vai construir em volta dela uma faixa de largura constante, ou seja, o mesmo valor de largura ao redor de toda esta quadra. Então fiz um desenho aqui, 20 por 40, conforme o enunciado falou, e a largura x. Essa largura x durante toda o comprimento, a extensão, a largura da nossa quadra. Então, para nós termos uma nova área, a gente tem que aumentar 2x para cima e 1 para baixo nos 20 e 2x, um para a direita e 1 para a esquerda no 40. E a gente ficaria com uma expressão, quando distribui, uma expressão de área, só que depende desse valor de x. A partir do valor de x, estabelece a relação para determinar o valor da área, ou seja, a área depende do valor de x. Se a área depende do valor de x, a área está em função de x. Então essa é a característica principal para a gente trabalhar a função do segundo grau. Então o que nós temos aqui? A função quadrática, com a característica que nós acabamos de falar, a função ax² mais bx mais c, com a, b e c os valores constantes dos nossos coeficientes, e a tem que ser diferente de zero, senão a função não é de segundo grau, e sim uma função de primeiro grau, e como eu falei anteriormente, todos os valores podem ser dados ao x nessa função quadrática. Então se eu pegar aqui alguns exemplos para que a gente caracterize o a, b e o c na nossa função, essa daqui é a chamada função completa, a primeira, com a, b e c valores diferentes de zero. A segunda é uma função incompleta, com b igual a zero. A terceira é uma função incompleta também com o valor de c, o valor numérico de c igual a zero. E essa aqui é a função incompleta com b e c valores iguais a zero. Então as funções caracterizando os valores de a, b e c das nossas funções. O a multiplica x², o b multiplica o x e o c é o termo sozinho, o termo independente da nossa função. Então aqui temos duas características, a função com y igual a x² e y igual a menos x², chamadas de funções elementares, porque só tem um para o valor do a e não tem valor de b e c, que são valores iguais a zero. Todas as duas funções com domínio nos números reais. Então se a gente pegar a caracterização do gráfico, atribui valor para x e encontra valor de y, a gente tem a característica da função do segundo grau, y igual a x². Essa função que possui uma imagem do zero para cima. Observe que aqui no nosso gráfico a gente tem os valores numéricos rosinha aqui já marcado em cima do nosso eixo. Esses valores numéricos de y que tem aqui são os valores numéricos relacionados da imagem da nossa função. Por isso nós escrevemos um intervalo numérico de 0 ao infinito positivo. Um ponto mínimo no zero, menor valor de y, menor valor da função no zero. A mesma coisa quando a gente inverte o nosso gráfico, a gente vai ter as características dos pontos da nossa função e tem também imagem, vem do infinito negativo e vai até o zero ponto máximo. A nossa função está representada inteira aqui no eixo y agora, só que na parte de baixo do meu plano cartesiano, e tem, portanto, o ponto máximo, o maior valor possível da nossa função, diferente da anterior, que tinha valor mínimo. Algumas características principais da função do segundo grau, y igual a f de x igual a x² mais bx mais c. O gráfico recebe o nome de uma parábola, como a gente está acostumado a fazer, essa curva cônica que representa o gráfico da função do segundo grau. O ponto mais alto ou o ponto mais baixo da nossa função, o máximo ou mínimo, como a gente acabou de ver no slide anterior, é o vértice da nossa parábola.
A reta vertical que passa pelo vértice, que passa pelo x do vértice, reta vertical passa pelo x do vértice, é o chamado eixo da parábola ou eixo de simetria. Nós vamos ter exemplos aí que nós vamos falar disso. A maior que zero com cavidade da parábola voltada para cima, A menor do que zero com cavidade voltada para baixo, e lembrando que o A não pode ser zero, porque não tem função do segundo grau. Vamos fazer um exemplo aqui onde a gente tem os dois eixos, e esses eixos representam para nós o eixo de simetria. Por que eixo de simetria? Vamos lá, o eixo vertical que passa pelo vértice. Se eu traçar várias linhas horizontais, os segmentos de reta que estão à direita e à esquerda desse eixo vertical, esses valores numéricos têm mesma medida. Se eles têm mesma medida, por isso que eles são chamados de simétricos, o chamado eixo de simetria da nossa função. Beleza? Agora vamos pegar alguns exemplos de funções quadráticas. Primeiro, a função do segundo grau com y igual a ax, um valor numérico só de a. Peguei três funções, a do meio, a primeira função, a função verdinha mais próxima do eixo x, e a função azulzinha mais distante do eixo x, tudo isso dependendo do valor numérico do a. Tá? E aí nós temos um ponto máximo, um ponto mínimo, perdão, que é aqui, ó, o eixo, o ponto mínimo da nossa função, e a imagem do zero para cima. Observe que os três eixos das parábolas é o eixo x. Por quê? Porque eu não tenho aqui a continuidade, uma função elementar. É uma função elementar com um a diferente de 1, com a2 e o a meio. Quanto maior o valor de a, mais próximo do eixo y está o gráfico. Quanto menor o valor de a, mais distante do eixo y está o gráfico. O vértice da parábola é o eixo, a origem do plano cartesiano. A mesma coisa, eu invertendo o gráfico, a gente vai ter as mesmas características. O que vai mudar? Todas essas têm a menor que zero, então a parábola está inteirinha na parte de baixo, com o vértice na origem do plano também. Ok? Dois outros exemplos aqui, fiz vários gráficos jogando um em cima do outro para que a gente possa caracterizar a mudança das parábolas, né? A parábola subindo e descendo. A primeira função elementar aqui, como a gente tem a imagem do zero para cima, que seria esse gráfico do eixo horizontal, que está tocando o eixo horizontal. E f de y igual a x quadrado mais 2. Esse 2 é o valor numérico do c. O c sempre é o ponto onde a parábola corta o eixo y lá. O y igual a 2, onde ela cortou. Deixa eu ver se eu consigo pegar outra corzinha aqui de ponteira para a gente representar. O y igual a menos 1. Menos 1 é onde o gráfico cortou o eixo y. Está ali. Beleza? A outra função, inverteu, ó, y igual a menos x quadrado mais 1. A parábola cortou o eixo y no y igual a x quadrado mais 1. E o outro, deixa eu trocar a cor da minha ponteira aqui de novo. O outro, a gente tem a relação do y, vou jogar dois pontinhos para baixo aqui, y igual a menos x quadrado menos 2. O menos 2 é onde a parábola está cortando o eixo y também. Beleza? Aqui nós temos representados os três vértices dessas nossas funções, que são os limites aqui, ó, da imagem da minha função, e a mesma coisa os três vértices, os limites aqui do gráfico da minha função. Beleza? Aí, como que eu vou representar uma função quadrática geral? Como a gente acabei de falar, o y igual o valor numérico de c é onde o gráfico corta o eixo y. Ele tem um ponto simétrico a ele com relação ao x do vértice. Aqui fica uma reta minha tortinha, mas essa representação daqui para cá tem a mesma medida daqui para cá. Então o x do vértice vai ser o ponto médio desses dois valores. Como que eu encontro esses dois valores? Fazendo a relação de que a função é igual a c quando x é igual a zero. Então fazendo, ó, quando x é igual a zero, mas tem mais um valor numérico, quando ele é menos a sobre b. Então, como ele é o ponto médio desse segmento, o x do vértice é menos b sobre 2a. O ponto médio do segmento de x igual a zero é o x igual a menos b sobre a. É menos b sobre a sobre 2. É menos b sobre 2a, o x do vértice. Ao substituir o x do vértice lá na minha função, eu substituo o x do vértice por menos b sobre 2a e vou fazendo conta, fazendo cálculo, até chegar no y do vértice, que é igual a menos delta sobre 4a. Presta atenção que eu não preciso saber chegar nesse valor, eu preciso só saber que para calcular o y do vértice, é só encontrar menos delta sobre 4a. Nós calculamos, nós definimos isso aqui.
Com isso, nós temos a coordenada do vértice da parábola. Toda parábola tem coordenada de vértice x do vértice menos b sobre 2a e y do vértice igual a menos delta sobre 4a. Beleza? Aqui agora nós vamos fazer algumas características dela. O mínimo da função só existe quando a parábola tem concavidade voltada para cima, quando a é positivo. E a função só tem máximo quando a parábola tem concavidade voltada para baixo. Observe que ficou rosinha aqui no gráfico, no primeiro gráfico, e vai ficar rosinha agora aqui no gráfico do segundo. Olha lá. Esses valores referem-se à imagem da nossa função. Concavidade voltada para cima é do y do vértice é um infinito positivo. Concavidade voltada para baixo, ela vem do infinito positivo e para no y do vértice. Beleza? Então, as caracterizações dessas funções. Outra coisa, as raízes de uma função do segundo grau. Uma função do segundo grau y igual a f de x, os valores numéricos de x, tais que y igual a zero, ou seja, quando f de x igual a zero, pediu para encontrar a raiz de uma função, eu vou igualar a função a zero, fazer f de x igual a zero. Quando eu faço f de x igual a zero, eu caio numa equação do segundo grau. E como que eu resolvo uma equação do segundo grau? Bhaskara. Faz Bhaskara ou faz soma de produto. Fazendo Bhaskara é mais interessante porque, tendo o delta, aqui no caso é mais interessante porque eu vou precisar do delta para encontrar o x do vértice e o y do vértice. Então, tendo o delta, eu vou fazer isso. Mas esse valor numérico de delta também é importante para dizer quantas vezes a parábola corta o eixo x da minha função. Quando o delta for zero, ela corta em duas raízes iguais, ou seja, toca apenas um ponto, que é aqueles primeiros exemplos que a gente tinha. Quando o delta for positivo, a parábola corta o eixo x em dois pontos, e quando o delta for negativo, ela não toca o eixo x. Ok? Então, um exemplo rapidinho aqui para a gente fazer a caracterização. Calculamos o delta, encontramos as raízes, a parábola corta o eixo x no ponto menos 1 e menos 2 terços, no ponto, 1, 0 e menos 2 terços, 0. Como a é positivo, a parábola tem concavidade voltada para cima, corta o eixo y no y igual a menos 2, está ali o valor numérico de c, que é onde a parábola corta o eixo y, e aí nós vamos ter, c igual a menos 2, a parábola, o desenho do gráfico da nossa função, que possui x do vértice e y do vértice na nossa função. Caracterizando esses pontos, as raízes marcadas ali, o ponto menos 2 que é o c, o vértice da nossa parábola e o desenho, o esboço do gráfico da nossa função. Ok? Observe outra última coisinha para a gente encerrar essa nossa primeira apresentação envolvendo a função do segundo grau. Quando a função é igual a zero, nós encontramos as raízes da função. Então, f de x, que é y, é igual a zero quando x é menos 2 terços e quando x é igual a 1. E a função ela é positiva quando os valores numéricos estão menores do que menos 2 terços e maiores do que menos 1. Ou seja, qualquer valor que eu pegar aqui, por exemplo, 2, e substituir na função, eu vou ter imagem positiva. Se eu pegar, por exemplo, menos 4 e jogar na função, eu vou ter imagem positiva também. Isso quer dizer que a função é positiva. Se a imagem é positiva, a imagem são os valores de y, são os valores da função positiva. Quando ela for negativa, quando ela for a parte de baixo da nossa função, nós vamos ter a caracterização, me perdoe que o celular deu um toquinho aqui, mas eu já desliguei. Quando o y for menor do que zero, a função está na parte de baixo. Qualquer valor numérico que eu pegar, por exemplo, eu peguei o menos 1 sexto, a imagem dele deu menos 25 sobre 6. O zero, menos 2. Qualquer valor numérico do eixo x que esteja entre menos 2 terços e 1 vai ter imagem negativa. Por isso que a função é negativa para os valores numéricos nesse espaço. Perfeito? Então, aqui a gente tem essa caracterização da função. Vou deixar aqui o slide para vocês, não vou comentar agora, porque nós temos o limite de tempo para fazer a apresentação. E tem aqui vários outros exemplos que eu vou deixar disponível para vocês, a apresentação de todos os outros exercícios, possibilidades que a gente tem. Perfeito, gente? Fiquem com Deus, um grande abraço e até amanhã. Tchau!